Olá pessoal, meu nome é Claudionir Andrade, eu sou diretor de tecnologia do grupo Eugin Bematec e esse vídeo aqui é para inaugurar a parceria com a HCode. A gente resolveu juntos aí as duas empresas fazer um collab, né? E capacitar desenvolvedores para automação comercial. E nada melhor do que o líder de automação comercial com um portal que capacita desenvolvedores em desenvolvimento, em tecnologia de desenvolvimento de software. E aí, a gente resolveu gravar esse primeiro vídeo aqui para falar um pouquinho sobre arquitetura. Já que nós vamos trazer no futuro alguns vídeos aqui sobre Android e sobre como programar para arquitetura Android, né? Como programar em Flutter, em React, em FireMonkey, em Kotlin, em Java para a plataforma Android, nada melhor do que inaugurar essa parceria aqui entre a Eugin, Bematec e a HCode e falar um pouquinho sobre a arquitetura Android, como é que funciona a arquitetura Android. Até porque aqueles que acham que programando para Windows conseguem migrar para Android rapidamente, infelizmente a notícia não é bem assim, porque você precisa obedecer uma arquitetura Android no momento que você vai desenvolver. Você até consegue, só que são adaptações que não muito bem feitas, não vai chegar no resultado final que você precisa, que é tirar o máximo de proveito da arquitetura Android, da velocidade, dos recursos, das activities, das mensagens. Por isso que você até consegue migrar de Windows para Android, mas nada melhor do que conhecer a arquitetura Android, pegar algumas dicas e truques aqui sobre a arquitetura Android e entender quais os cuidados você precisa ter no momento que você, desenvolvedor, vai programar para um dispositivo Android, que é a linha que a Eugin está investindo bastante em parceria com a HCode, é a primeira linha que nós vamos capacitar os desenvolvedores em programação. Aí, amigos, antes disso, fica a seguinte dúvida, né? Android é ou não é um sistema operacional? Aí, para isso, eu vou parar o meu slide rapidamente aqui e vou shiftar para essa figura aqui, ó, que é um livro que nos ajuda a responder essa pergunta, que é o livro de Tannenbaum. Quem fez análise de sistemas, ou engenharia da computação, ou algum outro curso mais profundo em arquitetura, teve que ler esse livro aqui. Esse livro fala das bases do sistema operacional. E se você pegar as bases de Tannenbaum, Android é um sistema operacional. Por mais que alguns digam que Android seja, por exemplo, uma máquina virtual em cima de Linux. Ele até é uma máquina virtual em cima de Linux, mas é uma bela máquina que simula todos os status, estágio, máquina de controle, máquina de status, activity, mensagem, thread, multithread, como se fosse um sistema operacional. Então ele é sim, ele pode ser considerado um sistema operacional sim. Ainda que ele rode em cima de Linux, anteriormente numa máquina chamada Dalvik, você precisa entender a arquitetura dele e pelas bases de Tannenbaum, ele é um sistema operacional. E aí aqui começa a brincadeira de por que eu preciso entender a arquitetura Android para começar uma migração de Windows para Android ou começar uma codificação em Android da maneira certa, da maneira correta, entendendo as bases desse sistema operacional. Então, antes disso, deixa eu explicar para vocês a arquitetura Windows, de desenvolvimento Windows, porque às vezes é legal explicar o contrário para entender o que é a atualidade. Depois a gente vai comparar isso com a arquitetura Android. Deixa eu voltar aqui então para a minha apresentação. E a segunda apresentação que eu preparei aqui, ela tem exatamente como é que funciona a arquitetura Windows de desenvolvimento. E como todo mundo aqui de automação comercial, todos aqui, começaram programando para a arquitetura Windows por conta da impressora fiscal, vocês vão entender a diferença das duas arquiteturas e por quê que quando você programa para Android, você precisa ter o foco na linguagem Android e não talvez numa linguagem cross-platform, ok? Bom, primeiramente, ele funciona assim, ó. Você tem o Windows ou Linux, que ele tem como base no seu kernel a linguagem C++. Aí você pode perguntar o seguinte, cara, mas isso é arquitetura ou isso é linguagem de programação? Bom, a arquitetura Windows foi construída em C++, por isso que é importante você entender a linguagem de programação que esse sistema operacional foi construído ou tem a sua base estabelecida, ok? Vamos continuar. Então você tem aqui ó, a porta serial, a porta USB, a porta TCP e uma série de acessos a hardwares que você faz através da sua linguagem de programação, solicitando isso para o Windows e o Windows acessando a esse hardware. Através de quê? APIs. Então você tem APIs de kernel, seja ela DLLs Windows ou Shared Object Linux, onde o seu aplicativo chama e você consegue acessar esses hardwares, às vezes em alto nível, às vezes em baixo nível. E aí nós da Eugin, na plataforma Windows e na plataforma Linux, nós entregamos um middleware.
ou uma API intermediária, que a gente chama de E1 Framework, ou Eugene One Framework. Essa arquitetura, esse middleware, foi inteiramente escrito, amigos, em C++. Por que nós escrevemos ele em C++? Porque ele é para Windows, ele é para Linux. Então ele precisava ser escrito em C++. Eu não poderia escrever, por exemplo, esse middleware aqui em C#. Não faria nenhum sentido eu pedir para um desenvolvedor da nossa comunidade que programa em Delphi ter que instalar o .NET Framework para usar uma API da Eugene para acessar um hardware no Windows, né? Então nós fizemos ele inteiro em C++, porque afinal de contas a arquitetura Windows e Linux é C++. Por isso a linguagem do middleware que o fabricante te entrega tem que ser a mesma linguagem da arquitetura do sistema operacional. A linguagem que você usa para construir uma aplicação em cima, que a gente chama de kernel mode, né? Onde em cima dele, que é user kernel, você vai colocar a sua aplicação, não tem problema. Você pode usar qualquer linguagem, cross-platform, web, multiplataforma, não importa. Mas se você vai usar um middleware de um fabricante, como a Bematec e a Eugene, você precisa que esse middleware seja na linguagem nativa do sistema operacional. Por isso que aqui no Windows e Linux a gente entrega um middleware na linguagem nativa do sistema operacional. No caso de Windows, a gente fez esse middleware em C++ para você poder ter um encaixe perfeito com o sistema operacional. E aí o nosso middleware consegue acessar a todos os recursos que aquele sistema operacional tem. Se eu te entregasse um middleware numa camada mais acima, talvez a camada mais baixo nível não estaria tão acessível assim. Eu não conseguiria te entregar tudo que você precisa para você poder programar para o Windows e Linux, para todos os equipamentos da Bematec para automação comercial. Vamos mais além. Aí do lado de cá, você tem as linguagens de programação. O bom e velho VB6, tem uma galera que ainda usa. O bom e velho Delphi, nós pegamos vários desenvolvedores ainda usando o Delphi 7. Nós temos Java, WinDev, C#, Low Code, No Code, um monte de linguagens de programação que chamam a biblioteca entregue pelo fabricante. Essa biblioteca faz interface com as APIs do Windows, que consegue então fazer comunicação com toda a linha de periféricos. É assim que funciona a jornada quando você chama uma API de um fabricante. Essa API fala com o sistema operacional em baixo nível, usando as APIs do sistema operacional, às vezes em alto nível, às vezes em baixo nível quando é necessário, e aí consegue ter acesso ao hardware plugado naquele dispositivo, naquele equipamento que roda o sistema operacional. Nesse caso aqui é o Windows. Entenderam a importância do fabricante entregar um middleware que esteja conectado na mesma linguagem que aquele sistema operacional roda? Isso aqui não é diferente quando é Android, só que aqui a gente está falando do Windows e Linux. Quando a gente fala de Android, tá? A gente está falando de uma arquitetura um pouco mais complexa do que o Windows e Linux. Se você olhar essa arquitetura Android aqui, não foi eu que criei. Esse slide aqui, desse desenho da arquitetura Android, nós tiramos lá do android.com, que é curado pelo Google, tá? É um site totalmente curado pelo Google Estados Unidos, que para o mundo publica informações precisas sobre o sistema operacional Android. Essa aqui é a foto da arquitetura Android. Dá uma olhada lá embaixo, na parte em vermelho. Tá vendo que ele é Linux? O Android roda em cima de Linux, qualquer Android, tá? Seja do seu celular, seja do tablet, seja dos PDVs Android que a Eugene Bematec está entregando para você desenvolver. Roda em cima de Linux. Então quer dizer que eu posso programar para Linux e rodar no Android? Mais ou menos, não é bem assim, não seria o ideal. Esse não seria o ideal, ok? Seria a mesma coisa que você falar assim, se o meu carro roda álcool, se eu colocar qualquer álcool funciona? Vai funcionar nos primeiros quilômetros, depois ele quebra. Aqui é a mesma coisa. Você conseguiria pegar uma aplicação Windows Linux, buildar para Android e rodar ela aqui? Até conseguiria, só que faltaria acesso a recursos. Porque como está mais no baixo nível, você não consegue acessar. Por quê? Porque o Android está rodando lá em cima. Está vendo lá em cima essa parte verde chamada Java API Framework? É isso aqui. A arquitetura Android ela é baseada em Java. Totalmente em Java. Ok? Todas as classes em Java. Se você olhar um pouco mais próximo dessa arquitetura, você vai ver que as activities, localização, package, notification, recursos, Windows, janela, intent, tudo isso você acessa através de API Java nativo Android. Então a arquitetura do sistema operacional Android, baixo nível é Linux e roda camadas Java em cima. Tanto que ele tem uma camada aqui chamada HAL, Hardware Abstraction Layer.
essa camada fala com o hardware e devolve para cima uma linguagem Java alto nível para você interfacear. Então, Android tem a arquitetura Java. Mas calma aí. Quer dizer então que se você programa para Android só pode programar em Java? Não é isso. A mensagem que eu quero passar aqui é: se um fabricante entrega para você uma biblioteca, que essa seja feita em Java. Essa é a mensagem. Você pode usar qualquer linguagem, Flutter, React, FireMonkey, Kotlin, WinDev, qualquer uma, que ela vai interfacear com bibliotecas Java. Porque se o fabricante te entrega uma biblioteca C++, ele não vai ter todos os recursos que essa camada verde entrega. Ele só vai conseguir acessar a parte de baixo, que é Linux. Entenderam? Então aqui na Eugene, a gente construiu, por exemplo, esse hardware que aparece aqui, que é o PDVM-10, ele é um all-in-one Android, ele tem 5 portas USBs, impressora, saída para gaveta, saída para rede, saída para balança. E como é que você acessa toda essa periferia? Você acessa essa periferia toda através de um middleware chamado Eugene Framework, escrito em Java para Android. Okay? Então do lado de cá você tem os aplicativos. VB for Android, para quem não sabe, VB6 roda Android, viu? Você tem uma versão chamada VB for A, que é VB para Android. Você tem FireMonkey, Flutter, Java, React, Xamarin Android, Xamarin Form, Ionic. E todos esses caras conseguem tranquilamente chamar uma API Java, que nós entregamos para o desenvolvedor Android utilizar. Então, através do Eugene Framework feito em Java, ele se comunica e se encaixa perfeitamente com o alto nível do sistema operacional Android, que tem uma camada Java que controla tudo, uma máquina chamada Dalvik, e ele consegue fazer esse controle inteiro. Tá vendo? A API ela se conecta com a linguagem de automação comercial, que se conecta com a camada Java do Android, que manda um comando através do Android para toda a periferia, porta USB, porta serial, porta RJ45 para balança, porta para gaveta, placa de rede, portas USBs, leitor de código de barra, impressora, TCP. Só que tudo isso a gente faz obedecendo o sistema operacional, que é mandando isso através da camada Java. E aí você pode pensar assim, puxa, mas como é que eu faço para um Ionic chamar uma camada Java? Simples, vai no nosso GitHub, github.com/Eugene Developers Community, lá tem um fonte completo de 12 linguagens Android acessando uma camada Java. Por quê? Porque Android é Java, por isso o fabricante precisa entregar uma camada Java. Então a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é, quando você vai interfacear com um periférico, que é o caso de automação comercial, que envolve impressora, que envolve leitor, que envolve gaveta, que envolve hardware, que envolve porta USB, lá no Windows, vamos relembrar, lá no Windows faz todo sentido o fabricante te entregar uma camada C++, porque o sistema operacional é C++, e a linguagem você pode usar qualquer uma. Agora, quando você vai interfacear na camada Android, faz todo sentido o fabricante te entregar uma camada Java, porque Android é Java, e é Java falando com Java, obedecendo a arquitetura do sistema operacional, não perdendo nenhum recurso no meio do caminho. Quando o fabricante pega uma camada Windows e compila para o Linux do Android para você consumir, aí cuidado, porque aí tem encrenca, aí vai ter problema. Ele está pegando um parque legado, compilando para Android e falando, usa aqui o meu .so para Android, que é lá na parte de baixo de Linux. Até para você acessar, você vai ter dificuldade. Por exemplo, você não vai conseguir fazer callback, porque na parte de baixo de Linux não tem callback. Tipo, faz o comando aí para mim e me devolve nessa variável resultado quando acabar. Não consegue fazer isso. Isso você só consegue fazer usando a camada Java, porque tem Activity, tem Intent, tem Thread, tudo nessa máquina Java rodando Android em cima de Linux. Por isso que o fabricante tem que te entregar uma solução Java para você conectar com a sua linguagem, que pode ser qualquer uma. Mas quando fala em middleware, ele tem que obedecer à linguagem do sistema operacional. Na Eugene, nós investimos dinheiro, tempo, recurso profissional para criar uma camada C++ para Windows e Linux. E investimos recursos, dinheiro, tempo e profissionais para construir uma camada inteira Java, do zero, void nem void, do zero criamos uma camada Java. E não apenas compilamos de Windows para Linux. Entenderam como é que a gente leva a sério a programação para Android, para automação comercial? Nós criamos do zero uma camada Java que se conecta a qualquer linguagem para você fazer tudo o que precisa sem impedimento nenhum na automação comercial, como acessar periféricos, emitir nota, imprimir, remoto, local, na impressora embarcada e assim por diante. Até porque tem uma figura super hilária, né, que quando alguém tenta te entregar um middleware compilado de Windows para Android na versão Linux,
seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria você pegar um legado, né? Você tem um legado, né? Eu tenho lá uma DLL antiga de 10 anos em Windows e agora tá vindo Android. Cara, só compila, dá um tapa, joga pro Linux, Android e tá feito. É isso aqui, você tá pegando um parque legado e tentando colocar ele numa versão que não tem nada a ver, que não vai funcionar, não encaixa, não tem fit, não fala a mesma linguagem do sistema operacional. Essa figura fala de software legado e software cloud, mas eu uso ela com a mesma analogia de software Windows querendo rodar na plataforma Android. Notem, isso aqui, de novo pessoal, é middleware. Eu não estou dizendo da linguagem que vai criar aplicativos, tá? Você até consegue aproveitar muito código Delphi para Delphi FireMonkey. Você até consegue aproveitar muito código Xamarin para Xamarin Android, sem problema algum, né? Até porque ele é multiplataforma. Na camada de aplicativos não há problema algum, né? Porque quem vai gerenciar essa comunicação fina com o sistema operacional é a camada intermediária do fabricante. Por isso essa camada tem que ser nativa, tem que falar a linguagem do sistema operacional. Por isso vale bastante a pena a gente entender a parte de sistema operacional e arquitetura para não fazer isso errado. Pessoal, quem trouxe esse conhecimento para vocês aqui não fui eu, tá? Esse cara aqui, ó, que é o criador do livro Tannenbaum e o cara que estudou sistemas operacionais, é o cara que fala isso aí, tá? Ele é que prega isso. Se você vai usar uma API que está muito próxima do hardware, que essa API esteja desenhada, codificada na mesma linguagem base do sistema operacional. Windows, Linux, C++, Android, Java. E aí você não vai ter problema nenhum de interface nenhuma com nenhum periférico de automação comercial, ok? Pessoal, para finalizar, eu queria passar para vocês aqui uma última mensagem que é a seguinte, olha, dê uma olhada como é que nós avançamos bastante na questão de Android para automação comercial. E os próximos cursos aqui no HCode vai estar focado nisso aí, tá? Como é que você faz balança com Android? Como é que você acessa impressora com Android? Como é que você cria pagamento de cartão de crédito com Android? Como é que eu coloco pagamento de débito, crédito, voucher, Visa, Mastercard, Hipercard no meu sistema Android para automação comercial? Como é que tudo isso funciona? Mas só para vocês entenderem que aqui nós trabalhamos muito sério na camada intermediária Android e onde você pode fazer o seu aplicativo chamar via API ou via Intent. São os dois caminhos. E se nós tivéssemos entregue para você uma camada C++ compilada para o Linux Android, via Intent você não ia conseguir. Não ia conseguir ter essa conversa de app to app, né? Você tem API, Java falando com a tua linguagem, tem Intent. O que é o Intent, né? Vamos só dar uma pincelada rápida. O Intent é quando você tem um aplicativo instalado no Android e o teu aplicativo fala com aquele aplicativo. É uma mensageria entre aplicativos. Então nós temos uma versão da nossa API em formato app, que o seu aplicativo chama o nosso app, ele faz tudo para você e te responde num channel message. Só isso. Mais simples do que isso é impossível. Rapidamente, com pouca linha de código, você consegue acessar uma balança e receber o peso. Rapidamente, com pouca linha de código, você consegue falar assim, pague no cartão de crédito, débito, Visa, R$10. E ele faz tudo e devolve para você aprovado, não aprovado, número do cartão, valor, data e hora. Através dessa tecnologia Intent, que facilita muito a integração com o periférico. Só que tudo isso aqui só é possível porque eles estão dentro da nossa camada Java para Android, onde em qualquer linguagem você consegue interfacear. E aí, para finalizar, eu não posso deixar de passar para vocês aqui o nosso website para você fazer parte da comunidade, tá? Você vai entrar aqui, ó, eugin.com.br, ok? No eugin.com.br você vai ter aqui, ó, a opção mais que produtos, automação, ok? Em automação você vai entrar aqui, ó, Eugin Developers, tá vendo? Eugin Developers, e aí aqui você vai fazer parte da comunidade, ou seja, um Eugin Developers. E aqui tem toda a jornada de como que você faz para ser um Eugin Developer cadastrado, tá? O nosso GitHub, o nosso portal de Discord, o nosso canal de YouTube e os nossos vídeos de treinamento para Android, nós vamos colocar aqui na parceria com o HCode. Eu volto para o meu primeiro slide, me despeço de vocês e fiquem atentos, que vai ter mais vídeos interessantes aqui, agora hands-on, codificando para automação comercial com Android, Eugin e HCode juntas para capacitar desenvolvedores de automação comercial. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.